Oi pessoal, beleza? Eu, Amaury Alves, o tosador, com au até no nome, a Fátima. Oi gente, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, a gente vai responder algumas perguntas, né, que tem chegado até nós. Então muita gente fala muita coisa e a gente também não é veterinário, claro que não, vou deixar isso bem claro. Mas a gente vai responder de acordo com o que a gente viveu e que a gente sempre fez há mais de 35 anos. Não estou dizendo que eu tenho a total certeza, a total razão da vida, das coisas, claro que não, mas eu vou responder muito próximo do que acontece com esses bichinhos aí, tá bom? Quem sabe até uma pergunta, uma dúvida de vocês está aqui no meio dessas perguntas, porque são muitas perguntas, né? A gente separou, selecionou algumas para a gente dar resposta, tá? Então vai lá, Fátima, o que mais estão perguntando? Tá, primeira pergunta. Tchan, 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 pode ser a sua? Pode. Por que os cães estão sempre com fome? Igual eu. Pois é, eu não concordo muito com essa pergunta, né? Porque é muito difícil, porque não existe os cachorros estão sempre com fome. Talvez o teu cachorro está sempre com fome. Não quer dizer que os cachorros estão sempre com fome. Até porque eu, com esse conhecimento tão grande, números mesmo de animais, de clientes que eu conheço, é difícil, é raro um ou outro cliente que fala que meu cachorro está sempre com fome e quer comer. Mas está respondendo a pergunta. Não é bem assim como essa pergunta eu falei, não está muito bem elaborado. Mas respondendo, o que pode ser se o teu cachorro está sempre com fome? Para começar, uma coisa que a gente sempre tem que ter na mente, não deixa de ser um animal. Não deixa de ser um carnívoro, não deixa de ser um ser que foi criado no mundo, na natureza, e eles têm um costume em relação até a, como é que fala? O metabolismo, muitas coisas diferentes da gente. Então esse sempre com fome talvez seja o fato de que, se você tem um outro animalzinho na sua casa, dependendo de onde você mora, por mais que não esteja dentro da sua casa, mas o vizinho do lado, o vizinho da frente tem cachorro, o vizinho da esquina tem cachorro, por mais que eles não se veem, eu acho que não se veem diretamente, mas ele sabe quem é o vizinho dele, ele sabe que ele tem um, ele sabe que ele tem outro. E voltando para aquele instinto animal que eu falei no início, todo cachorro, quando você coloca uma comida para ele, se tem alguém próximo dele, ou mais próximo, ou até mesmo longe, mas que ele consiga sentir esse outro animal, esse outro cachorro perto dele, a tendência deles é comer, e comer tudo, e comer rápido. Por quê? Porque na natureza, como eu falei, eles têm esse instinto, poxa vida, se eu não comer, o outro, meu vizinho, vai vir e vai comer. E depois eu? Será que eu vou ter outra comida? Será que eu vou conseguir caçar outro bicho para me comer? Será que o meu dono vai de novo me dar a ração? Logicamente que sim, né? A gente sabe disso, mas eles não sabem disso, porque como eu falei, é um animal, não deixa de ser um animal. E o instinto deles é isso, é comer, até guardar. Você já deve ter visto, ou já deve ter ouvido falar que o cachorro enterra osso, enterra algumas coisas, que é para os outros não verem e ele ter alguma coisa guardada num caso de precisão. E o cachorro, ele come tudo para ele estar guardado na barriga dele, ele tem energia, então ele pensa assim, se amanhã ou depois eu não conseguir caçar, ou se meu dono não me der ração, eu tenho energia aqui dentro de mim ainda para durar 1, 2, 3, 4, 5 dias. Às vezes também o fato de você mudar a ração, eu não sei se você dá só a ração ou se dá só comida. Quando é comida, eu já expliquei num desses vídeos aí, tem que ser uma comida própria, feita para eles, não pode ser com tempero, com nada. Mas às vezes acontece de você colocar um tempero, um resto ali da sua carne, ou a própria comida que você está fazendo com ele, ou a própria ração que você dá para ele, tem esse sachê que se compra no mercado. E quando você muda, você coloca alguma coisa diferente, por mais que não seja tão gostosa, mas é diferente para ele, porque às vezes a gente está acostumado a comer arroz e feijão todo dia, arroz e feijão todo dia. Quando você come a polenta, que gostoso, que delícia, né? E para eles é a mesma coisa. Então, às vezes, o fato de você estar mudando, colocando esse tipo de coisinha diferente para eles, também eles têm a vontade, como a gente, de estar comendo alguma coisa diferente e quer comer mais, e quer comer tudo. E toda hora quer alguma coisa assim, sabe? Então eu não concordo muito que todos os cães estão sempre com fome. Não, pode ser um ou outro que sim, que tenha isso que eu falei, esse instinto, está sempre ganhando alguma coisa diferente, então ele quer sempre comer alguma coisa diferente. Às vezes tem alguma carência assim no estômago dele, no organismo dele, alguma falta, alguma deficiência de vitamina, sabe?
Então ele come ali sempre porque o organismo acha que ele comendo a quantidade vai estar suprindo aquela necessidade de vitamina. Às vezes a ração não tem realmente nutriente nenhum, sabe? Ele come, 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 não satisfaz, não sacia a fome dele, porque o organismo dele não foi tapado, vamos dizer assim, com todos os nutrientes e as vitaminas que precisava. Então o organismo quer sempre comer para ver se ele vai ser suprido dessas vitaminas. E como não é, ele está sempre comendo, quer comer, quer comer. É a mesma coisa de comer alguma coisa que não tem substância nenhuma, sabe? Então pode ser vários os motivos pelos quais alguns cachorros estão sempre com fome. Então essa é a minha resposta. Uma das respostas que eu posso dar é isso. Tá, então já aproveitando isso, pode comer morango? Pode, morango pode comer, sabe? Assim como nós, uma boa parte das frutas, nem todas, uma boa parte das frutas, vegetais, legumes, faz bem sim para os animais. Então, pode comer morango? Pode comer morango sim. Principalmente quando você for dar uma fruta para o teu cachorro, para o teu animal, que seja uma fruta da época. O morango, antigamente, não vou afirmar isso hoje, mas o morango era uma das frutas que mais recebia agrotóxico, sabe? É uma fruta assim com muito veneno, vamos se dizer. Então poder comer, ele pode, mas se você puder evitar, principalmente quando você não sabe a origem daquele morango, seria bom não. Mas se por acaso ele comer, e ainda mais você, se foi você que plantou, você comprou, você sabe de quem fez, sem problema nenhum, pode comer. Terceira pergunta. Os cães têm medo de trovão? Ah, tem, medo de trovão, claro. Até a gente, né? A gente que não tem uma audição tão aguçada como eles, dependendo do trovão que dá a gente, que susto, né? Então eles têm medo, por quê? Não o trovão em si, mas o barulho em si. Pode ser de um trovão, pode ser até de um pum alto que você deu, ele também vai se assustar, ele vai ter medo. Então a questão não é do trovão, a questão é o barulho um pouco mais alto, que para eles é muito mais alto. A audição deles é muito sensível e por isso eles têm medo, sabe? Seria interessante, isso eu fui já adestrador também, como eu falo sempre nos vídeos nossos, é bom você ter um conhecimento geral, tudo. E eu aprendi que desde filhote você acostumar ele a barulho, não só para deixar ele bem na hora do trovão, claro que não, mas também para que ele não sofra, porque isso é um sofrimento, imagina, chega até quase que doer o ouvido, a audição deles, sabe, o canal auditivo deles, dependendo da altura, do volume desse barulho, eles chegam até ter dor. Então, desde quando é filhote, você acostuma eles com barulho, sabe, de vez em quando fazer um barulho um pouco mais alto, para ele estar acostumado, mais familiarizado com o barulho, e quando der um trovão desse, eles não sofrerem tanto. Tá. A cauda do cachorro, ela é feita de vários ossos? É osso. Quando é filhotinho, quando eles nascem com... Não vou precisar exatamente, mas acho que até uma semana de vida, se eu não me engano, não é osso ainda, é uma cartilagem. É um ossinho, né? Não deixa de ser olho bem, bem molinho, tipo aquele osso de frango, aquele osso do peito do frango, que a gente até come, eu gosto daquele ossinho, inclusive, sabe? Então, quando diz filhote, assim, é um osso que ainda não está totalmente calcificado, não é um osso ainda. É uma cartilagem que depois de uma semana ela começa, assim, se calcificar e se torna osso. Então, a cauda de cachorro é um osso, sim. Ah, tá. Falando nisso, ó, complementando essa pergunta, você não me perguntou, mas eu vou falar. O pipi do cachorro também é osso, sabia? Diferente do humano, que são músculos, né? O pipi do cachorro é um osso também. Não sabia, né? Ela não sabia. Tá, vai lá. Ai, meu Deus, até me perdi aqui. Tá, porque não? O nariz do cachorro deve estar sempre molhado? Olha, eu não digo que deve estar sempre molhado, mas na maioria das vezes, sim, ele é úmido, não molhado, ele é úmido, tá? E dependendo, assim, do esforço dele, da temperatura, depende de vários fatores para ele estar mais ou menos úmido. Às vezes chega até a escorrer, quando chega a escorrer e pingar, daí já é uma outra coisa. As pessoas se confundem, é normal ele tá molhado. Molhado é uma coisa, como eu falei, agora pingando, escorrendo, é outra coisa, mas úmido sim, é normal, é uma maneira até dele se
controlar a temperatura, sabe? Alguma coisa assim. Então é normal, sim, sem problema. Mas não deixa ao ponto de você perceber, nossa, está molhado, está úmido, está escorrendo, está pingando. Aí já não é normal, não. Ah, tá. Uhum. Uma outra questão é, o vinagre de maçã é ruim para os cães? Olha, não foi específica a pergunta. É ruim como o cachorro toma vinagre de maçã? Eu não sei disso. Eu nunca ouvi falar que deram vinagre de maçã. Mas enfim, ele pode servir até como um repelente, porque o cheiro do vinagre, não só de maçã, mas do vinagre, porque o vinagre contém um pouco de álcool ou outras soluções, que ao olfato do cachorro não é bacana. Então às vezes ele pode evitar por causa do cheiro. Se usa o vinagre de maçã para limpeza. Então você pode limpar a casinha do teu cachorro, a caminha dele, o tapete dele. O vinagre de maçã vai fazer mal em relação a isso? Não. A única coisa pode ser que ele evite, como eu falei. Se você passou lá e ainda está meio molhado, pode ser que ele não vá lá, vai evitar. Não porque faz mal, porque o cheiro é ruim. E se chegar a precisar dar o vinagre de maçã para o cachorro por algum problema, pode dar, não tem problema nenhum, não vai fazer mal. Pelo contrário, dependendo do problema dele, o vinagre vai ajudar e resolver o problema dele. Então, não vejo problema em vinagre de maçã para cachorro, para ele ingerir ou precisar usar para limpeza, sem problema nenhum. Ele pode evitar, como eu falei, porque vai ser ruim para ele e para o cheiro, só por causa disso. Uma outra pergunta é, meu cachorro tosse muito, o que pode ser? Também. É difícil a gente dizer exatamente qual é o problema. São vários motivos pelo qual ele tosse. Às vezes só o fato de ser de idade, ele tosse. Porque os órgãos dele, o organismo dele, é totalmente diferente de uma certa idade para outra. E o cachorro, eu quero explicar num outro vídeo sobre a idade. A idade é contado bem diferente que a nossa. Enquanto ele é filhote, a gente não, a nossa idade é contada tudo de uma maneira só. Quando você nasce é 1 ano, depois 2, depois 3, está com 70, ok. O cachorro não. Quando ele é filhote até uma certa idade, é contado de uma maneira mais vagarosa. De uma certa idade, depois que ele passou a idade de filhote, até a meia idade, vamos dizer, é contado de uma maneira exata, igual ao nosso, igual ao tempo, ok. E depois de uma certa idade que ele passa a ser idoso, é contado de uma maneira bem mais acelerada. E em vez de a gente acha que passou 1 ano, 1 semana ou 1 mês para eles, o mês passado o meu cachorro estava bom. E esse mês ele já está diferente. Mas 1 mês para nós, para eles 1 mês foi quase 1 ano, até mais de 1 ano que se passou. Então às vezes só o fato da idade, você vai falar assim, meu cachorro ele está com 10 anos. O mês passado ele não estava assim, e hoje ele está. Mas hoje ele já está com 12, com 13 anos. Para você foi o mês passado, mas para ele já se passaram 3. Então só o fato da idade, às vezes, traz essa consequência, porque o organismo deles, o pulmão, é outro. E ele se degenera, ele acelera para o fim, vamos dizer assim, que é o fim, né? Ele acelera para o fim muito mais rápido do que a gente acha, do que a gente está acostumado no dia a dia. Então pode ser a idade, pode ser o pulmão dele está com problema, pode ser alguma coisa que ele comeu, pode ser uma deficiência assim, de alguma vitamina que ele tem. São vários os motivos, sabe? Então eu vou ter que analisar o que ele come, que idade que ele tem, qual que é o dia a dia dele, sabe? Às vezes um cheiro, alguém está pintando, está usando uma tinta forte, um querosene que você passou, uma quiboa, né? O próprio perfume. Ontem a Fátima, ela passou, jogou cândida, quiboa no nosso banheiro, que a hora que eu fosse tomar banho, para mim aproveitar, né, que já estava mais mole, e lavar. Eu fiquei assim com a garganta totalmente travada, com aquele cheiro que estava ali da quiboa. E já tinha algum tempo que ela tinha passado. Mas quando eu entrei dentro do box, fui tomar banho e fui lavar, aquilo me incomodou de uma maneira. E se eu continuasse um pouquinho mais ali, eu ia começar a tossir e ficar com pigarro e quem sabe até vomitar. E o cachorro a mesma coisa. Quem sabe você passou um produto diferente na tua casa, um pinho-sol mais forte, uma querosene, uma quiboa. Então, quer dizer, são vários motivos. Mas no geral, pode ser pulmão. Eles também, como a gente, eles têm água no pulmão, sabe? Quando o cachorro é acostumado em banho e tosa, isso é interessante saber. E também não estou criticando, pelo contrário, só alertando. É por isso que eu digo que tudo o que eu e a Fátima traz aqui é para os dois lados. Você que tem o teu cachorrinho e tem essas dúvidas,
mas você tosador. Por quê? Porque o cachorro, quando ele é um frequentador de banho e tosa, no banho, que o cachorro não gosta de banho, o cachorro não vai ficar lá parado, quietinho, tomando banho. Já falei para vocês que eu e a Fátia traz aqui a verdade nua e crua, sabe, sem problema nenhum. E ele não vai ficar lá parado para você dar banho, ele vai se mexer, ele não quer. Tem cachorro que detesta lavar a cabeça. E no ele se mexer, queira ou não, é inevitável, entra água. Entra água na boca, entra água no nariz, entra água no olho, no ouvido, entra água por tudo quanto é lugar. E essa água que entra no nariz, principalmente, e na boca dele, muitas das vezes, não diretamente assim como eu vou falar, mas só para que vocês entendam, isso dá problema também no pulmão. Dá problema no pulmão. Sabe? Então pode ser uma tossida assim. Começa a reparar se ele não está tossindo muito, principalmente depois que você der banho nele. Sendo assim, realmente eu comecei a perceber muito depois que ele toma um banho. Então ele está com problema. Pode ser uma friagem, como a gente também tem esse problema, essa deficiência, esfriou demais, sabe? Você pegou algum tipo de gripe, você pegou uma pneumonia, sei lá, e você começa a tossir. Então são vários motivos. Então observa quando. É mais no inverno, é depois que sai do banho, é depois que eu limpo a casa, aí você começa, por exclusão, começa a adivinhar qual é o problema, por que ele tosse tanto. Tá, você não me falou que passou mal. Não chegou, não foi mal a ponto de te falar, né? Não precisou. Nossa. Isso pode dar problema, sim, de várias maneiras isso pode dar problema. Você sabia que se você passa uma cândida, um querosene, seja qual for o produto na sua casa, ele não secou direito, e ele foi lá e andou, e ele foi lá e pisou. Aquele produto ficou na pata dele, aquele produto secou lá na almofadinha dele. Isso dá problema. Aí ele vai uma fêmea, a fêmea ela baixou para fazer o xixi, e ela baixou justamente naquele piso que ainda não está seco. Ela teve o contato, a vulva da tua cachorrinha teve o contato com a quiboa, com o querosene daí. Imagina você, dos seus órgãos genitais, você encostar ali uma cândida, uma querosene, um veja, um detergente. Então acontece isso, então você tem que evitar. Quando for limpar, deixa eles num canto lá, limpa bem, seca bem, primeiro secou, deixa sair aquele cheiro, depois solta eles. Mas troca que boa, para lavar a caminha dos cachorrinhos, a casinha dos cachorrinhos, troca, sabe pelo quê? Vinagre. Vinagre, é uma coisa que eu também aprendi há pouco com ela. O vinagre é um antisséptico assim, fora de sério, sabe? É um produto para limpeza, para esterilização, assim, não tem igual. E muitas das vezes é totalmente inofensivo, né? Então é muito assunto, eu acho que é quase que infinito os assuntos que eu e a Fátima tem para trazer para vocês dois. Para você, dono, simplesmente, do teu pet e quer que ele esteja sempre bem, e para você, dono de um pet shop, do banho tosa, que precisa saber dessas coisas. Como eu falei, eu e a Fátima está levantando essa bandeira, a gente vai ser um manual de instrução para vocês. Esse bichinho, agora, a partir de agora, tem esse manual de instrução que somos eu e a Fátima. Então, qualquer coisa que você quer saber em relação àquilo, consulta o manual. Vai lá e pergunta para o Manuel. Né? Não, o Manuel não. No caso, o Manuel é ele. Aí você pergunta para o manual, o que eu tenho que fazer com o meu bichinho assim? Ele está assim, ele está assado, o que pode ser? E ao mesmo tempo, você, tosador, sabendo disso tudo, você vai conseguir tratar bem o seu cliente e principalmente manter a saúde desses bichinhos sempre em dia, tá bom? Então é isso, agora sim. Um abraço, felicidade e... Saúde sempre!